Oi, gente, tudo bem? Espero que tudo bem com todo mundo, com todos vocês, há quanto tempo, né? Bom, vocês que me veem, né? Não vejo vocês mesmo. Desde o ano passado, né? Desde 16 de março que a gente não se vê, né? Então, hoje eu começo da Idade Média. Como eu falei para vocês aqueles áudios, eu vou dar só metade da matéria, não vou dar toda de uma vez só, para não ficar pesado, para ficar um vídeo curto, tá? E agora eu aprendi a gravar pelo Meet, então dá para colocar os slides para vocês e fica bem melhor, fica mais organizado, fica para vocês olharem as imagens também que eu quiser mostrar e tudo mais, tá? Então é isso. Bom, onde nós terminamos lá em dezembro? Nós terminamos na final do Império Romano e começo da Idade Média, tá? E nós vamos começar agora com Idade Média, certo? Idade Média, né? Todo mundo adora essa época. Não tem quem não goste, todo mundo fantasia com essa época, tem muita produção audiovisual, tem muito livro sobre o assunto, né? Tem muita fantasia sobre a Idade Média. Né? O que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em Idade Média? O que vem à cabeça? Inquisição. Curiosamente, a Inquisição foi pior no Renascimento, na Idade Média, mas fazia parte. Que outras coisas vêm à cabeça de vocês? Cavaleiros, as guerras, os reis, castelos, quem é que não conhece castelo, que não conhece Idade Média, né? Palácios, né? Mas palácio é depois. O castelo é mais defesa mesmo. E vocês vão ver por quê. Que mais vem à cabeça? Escudos, espadas, tudo isso, né? O camponês ninguém lembra, coitado do camponês, né? O servo, que é a base da Idade Média, que é a base da produção da Idade Média, ninguém lembra, né? Mas também é extremamente importante para que nós vamos ver aqui, tá? Então, Idade Média, né? Ela é conhecida como Idade das Trevas, antigamente. Agora tem todo um revisionismo histórico para dizer que não, ela não foi Idade das Trevas. Ela foi uma idade como outra qualquer, né? E tem outras características ruins e boas, né? E que não foi Idade das Trevas. Né? Ou seja, na cidade mesmo, poderia ser Idade das Trevas, daqui a 300 anos, poderia ser considerada Idade das Trevas também. Não, né? Então, por que é que deu esse nome Idade das Trevas? Foram os iluministas, que nós vamos ver lá no final do ano, isso aí, que é lá do século XVIII, né? Foram eles que deram esse nome. E por que Idade das Trevas? Idade da escuridão, Idade da obscuridade, por quê? Né? Por causa que eles vão dizer que da Idade Média eram muito supersticiosos, por causa do superpoder que a Igreja Católica tinha em cima das pessoas, porque não podia existir ciência, né? Não podia existir investigação, não podia existir novidade, isso nós vamos ver em outra aula, né? Não havia pesquisa científica, de fato, inovação, tá? E uma série de fatores que por isso chamaram de Idade das Trevas. Mas muita coisa foi inventada nesse período, né? Então agora eu vou compartilhar um slide com vocês, só para nós vermos algumas coisas que foram inventadas na Idade Média. Inventadas ou trazidas, né, da Idade Média. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Veja aqui compartilhando, para poder ver os slides. Tá? Agora eu peguei o jeito. E aí eu vou compartilhar com vocês o slide. Isso. Compartilhar com vocês o slide. Tá? Bom, vou compartilhar com vocês o slide. Se for capaz de cara preto, no meu teste deu tudo certo. Não sei o que está acontecendo. Não. Bom, eu acho que vocês estão enxergando o que eu estou enxergando, né? Então, gente, Idade Média, né? O que foi inventado na Idade Média? Primeiro, que isso, bom, filmes e tudo mais, isso aí eu daria mais quando fosse uma aula mais interativa com vocês, né? Os filmes, os livros que existem, né? Inúmeras questões de ficção também, que são baseadas na Idade Média. Bom, o que foi inventado? Os óculos, tá? Só que quase ninguém usava óculos, né? Alguns que eram do clero que usavam óculos, mas era muito raro. Os bancos, de onde vem a palavra banco? Por que tem o mesmo nome de banco? Por que será? Né? O que acontecia? Tinham as feiras medievais, tinham todas as pessoas da cidade, né? Para
vender esses produtos. Todas as pessoas, todas várias cidades para vender esses produtos. Grandes feiras, né? E tinha os comércios locais nas cidades. As cidades, na Idade Média, eram muito pequenininhas, né? Quase não valiam nada, isso aí a gente vai ver depois, tá? O que importava era o feudo mesmo, né? Para que servia o banco? Para trocar as moedas, porque cada feudo tinha sua moeda. Então, para trocar as moedas, existiam os tais dos bancos. E por que se chamava de banco? Porque era simplesmente uma banca mesmo. Era uma mesa, a pessoa ficava sentada ali, esperando os clientes e para trocar os seus produtos. É isso que ela fazia. Foi inventado o zero, né? O zero não foi, claro, dos europeus. Né? Os zeros são os árabes que vão trazer o zero, né? Se não me engano, ele é pensado na Índia, mas os nossos números, eles são conhecidos como números arábicos. Né? Aqueles números X, né? São os números romanos, latinos. Os números arábicos são os que nós conhecemos. E o zero é importantíssimo. Né? Você faz um monte de cálculo, você sabe quão importante é o zero. Dá para fazer cálculo complexo com o zero. Né? Então, é o zero, o xadrez, que também é trazido pelos árabes, os livros, porque antigamente era só papiro, pergaminho, não tinha livro, né? Tipo, em formato de livro, os botões, o carnaval, é inventado na Idade Média, não é brasileiro, um monte de gente acha que é brasileiro, mas não é brasileiro, né? Por que foi inventado o carnaval? O que é o carnaval? É aquele oba-oba, né? Aquela loucura toda que as pessoas fazem tudo que querem, 4 dias de loucura total, para depois entrar na quaresma. Então, quem inventou o carnaval, na verdade, foi a Igreja Católica, né? Tirando essa festividade da onde? Né? Porque o que a Igreja Católica sempre fez? Ela adaptou questões pagãs, né? Deuses pagãos, festividades pagãs, para poder entrar melhor na mente das pessoas e se fazer aceita e compreendida melhor. Por exemplo, São João, por que aquelas fogueiras? Né? Essas fogueiras de Beltane, lá dos celtas. Né? Não o carro, tá? É o povo celta. E o carnaval é a mesma coisa. Tinha Saturnália em Roma, que era o oba-oba total, eram alguns dias, né? Para o pessoal se divertir à vontade. Então, ela pega esses dias antes da quaresma, para as pessoas fazerem depois 40 dias de jejum e penitência. Os vidros coloridos são inventados na Idade Média, aí tem aqueles vitrais lindos das igrejas. A pólvora, que é trazida da onde? A China, muito bem. Só que qual é a diferença? Na China eles usavam para fogo de artifício. No Ocidente ela começou a usar para arma. Né? Para a cabecinha do ocidental, como é que é, né? Já usou para arma. As universidades, aí que eu digo para vocês, como assim, Idade das Trevas, se existiam universidades? Né? Claro, eles iam só a parte dos antigos, eles não inventavam nada, mas eu vou ver depois, nós vamos ver depois. Moinhos de água e vento, o cavalo como força motriz, né, para poder arar, e o nome das notas musicais. Qual é o nome das notas musicais mesmo? Se nós tivéssemos de aula, eu já ia perguntar um monte de coisa para vocês, né? Porque as minhas aulas são extremamente. Vocês têm que participar, né? Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Então, essas notas musicais, tá? Isso aqui a gente discutiu sobre o mundo, né? Então, o que eles conheciam sobre o mundo, né? Esse aqui é a Idade Média, ou seja, aqui é que se destaca, que eu já estou sinalizando, né? Toda a Europa, né? Nós vemos em cada lugar da Europa a Idade Média foi de uma forma, tá? Até porque aqui a Península Ibérica estava sendo ocupada pelos, a Espanha e Portugal, estava sendo ocupada pelos árabes, né? E o resto estava totalmente diferente. Isso aqui é um mapa moderno, não tem nada a ver com o que era a Idade Média. Então, nós vamos ver a pulverização de vários feudos. Não existia estados nacionais na época. Isso aqui é um mapa atual, só para vocês terem uma ideia aonde estava a Idade Média, a Europa, né? Só que isso aqui não existia. Tá? Isso aqui vai ser depois. Estados nacionais é depois. Né? Então, hoje eu só vou dar para vocês a questão política, econômica e social. Vou falar uns 20 minutos e deu. 20, 25 e deu. Tá? Então, em primeiro lugar, olha que castelo bonito, botei aqui, senhorio, né? O que acontecia? Né? A Idade Média, né? Descentralização política. Bom, o rei, todo mundo acha o rei, o rei, ó, e acha que o rei era super poderoso, o rei tinha todo o poder, toda a glória. Não, não era isso. O rei era quase era muito pequeno. Ele podia ter menos poder de um vassalo. Qual era mesmo o sistema da Idade Média? Qual era o sistema econômico da Idade Média? Como é que era? Era a questão do feudo. Lembra dos feudos? Alguém deve lembrar do primeiro grau. Primeiro grau não, ensino básico.
né? Eu sou velha, né? Sou do primeiro grau. Então, dos feudos. O que eram esses feudos? Eram grandes lotes de terras que eram dadas pelo rei para serem usufruídos pelos vassalos. E, por sua vez, os vassalos davam para outros vassalos, e assim ia. E o que tinha que ser dado em troca? Fidelidade e defender essa pessoa a qualquer custo. Deixa eu ver se eu acho que uma caneta, estava bem aqui uma caneta. Eu queria só dar um exemplo para vocês como era pulverizado esse poder do rei. A terra, ela era sinônimo de poder. Tá? E ninguém era exatamente proprietário dessa terra. Isso é uma grande diferença com o capitalismo de hoje. As pessoas eram usufruárias dessa terra. Tá? Por quê? Porque ela era dada. Não era dada, ela era como se fosse um empréstimo, como se fosse tu vai ser fiel a mim e eu te dou essa terra para tu poder viver, tá? E assim é. Tanto que os camponeses também são usufruários, né? Eles trabalham com o senhor feudal, eles vão ter as suas próprias terras para trabalhar, chamadas alódios, que são terras comunais, para trabalharem para eles. Então, vai ter um dia da semana que eles vão trabalhar para o senhor feudal, tem outro dia da semana que eles vão trabalhar para eles mesmos. E eles têm que pagar para o senhor feudal tributos em espécie. Tá? Depois vai ser moeda, mas isso vai ser depois. Tá? Outra coisa. Qual a Idade Média eu estou falando? Né? Porque nós temos o início dela, a partir lá do século VI. Estou falando da Idade Média a partir do século XII, tá? Porque as universidades, quando estava mais estabelecida a questão dos senhores feudais e tudo mais. Tá? É desse tipo. Então, o que vai acontecer? Então, aqui eu tenho essa rodinha aqui, né? Aí, não estou vendo em minha imagem, não estou vendo, mas só o slide. Essa roda aqui, né? Então ele dividia, ele ficava com muito poder, muito pouco poder. O rei ficava muito pouco poder, ele tinha muito pouco poder, tá bom? Bom, como era essa cerimônia, só para vocês verem aqui uma miniatura que eu quero mostrar. Só rapidinho aqui, passando, porque eu misturei. Essa aqui era a cerimônia de vassalagem. O que aconteceu? Vocês veem que o homem está sentado, né? Esse é o sucerano, ou o rei, ou o sucerano, é aquele que dá a terra, e distribui, coloca as mãos sobre as mãos do vassalo, vai ser vassalo, e depois tem que selar o compromisso com um beijinho na boca, tá? Vai dar um selinho na boca, tá? Então, todo mundo vai dar risada, né? Se fosse em aula, todo mundo estava dando risada. Mas o que era isso? É claro que o beijo era sinônimo de questão amorosa também, né? Mas o beijo na Idade Média era muito, um beijo na boca, né? Era muito sinônimo de obediência, de submissão, de honra, de que tu vai ser extremamente fiel a essa pessoa. Esse era o beijo na Idade Média, tá? Então, esse aqui é o rito de vassalagem. Essa aqui é uma miniatura da Idade Média, tá? Bom, vamos para frente. Bom, então a questão dos feudos, então vocês entenderam, tá? Então o feudo é essa terra, o feudo ele é altamente autossustentável, tá? O feudo ele produz quase tudo nele mesmo, o que se precisava de fora era comprado nas feiras da cidade, tá? E haviam aqueles trabalhadores que eram itinerantes, que eram burgueses, né? Que tinham seu próprio negócio, que eram itinerantes. Então, por exemplo, tinha o carpinteiro que ia de feudo em feudo oferecendo seus serviços. Então, eu chegava lá e oferecia o serviço, fazia bibliotecas, mesas, bancadas, etc. E na Idade Média, eles são extremamente, como seria hoje em dia, seria chamado de minimalistas, ou seja, muito pouco móvel, tá? Os castelos, quando a gente pensa nos castelos, era pouquíssimos móveis, né? Então era pouca coisa para se fazer, né? E no castelos muito frios, muito úmidos, né? Quando a gente olha, assim, ai, que bonito, que lindo, né? Frios, úmidos, escuros, não era um lugar muito legal, não, né? Melhor que a choupana de camponês, com certeza, né? Mas não era melhor, muito melhor, né? Bom, outra característica do feudalismo, tá? Então, pulverização política, como diz esse slide aqui, descentralização política, não existiam países, existiam feudos, tá? Como é que as pessoas se reconheciam? Elas se reconheciam como cristãs. O cristianismo era a base de como elas se reconheciam, como elas se viam, era o cristianismo. Tá? Então, era ela contra os muçulmanos, por exemplo, ou contra os judeus. Tá? Mas era o cristianismo, as pessoas se viam como cristãs. Não existia Estado Nacional na Idade Média. Tá? Então, essa é uma das características. A questão também, cada feudo tem as suas próprias leis, os seus próprios... a sua própria moeda, posteriormente, tá? E tanto que tem as suas próprias leis, quando um camponês fazia algo de considerado errado em um feudo, ele saía correndo para outro feudo.
ou ia para a cidade, né? Porque na cidade ele alcançaria a liberdade, certo? Então, deixa eu trocar aqui. Aqui eu já falei disso aqui, a questão do dinheiro, né? A Idade Média, outra característica da Idade Média, tá? Não havia um grande acúmulo de dinheiro, certo? Não existia, tá? Tanto dinheiro como há hoje no capitalismo, tá? As grandes somas de riqueza já hoje são históricas, ou seja, nunca houve antes tanta riqueza como hoje, como houve antes, tá? Por que isso? Primeiro, porque a igreja condenava o lucro, ela dizia que a pessoa tinha que trabalhar só para se sustentar, mas não querer lucrar com aquele trabalho, né? A pessoa queria só se sustentar e nada mais, tá? E era proibida também o empréstimo a juros, que era uma coisa que os judeus faziam. E como os judeus não podiam ter terras e mal podiam ter um comércio, então eles acabavam trabalhando com empréstimo a juros para poder sobreviver, coisa que a igreja proibia. Tá? Então não havia tanto dinheiro na Idade Média, essa é outra característica. Tá? Não havia grandes riquezas na Idade Média, até porque, em princípio, os impostos tudo eram uns campos, né? Eram trocas de produtos. Aí depois veio as moedas. E era muito difícil conseguir moedas. Né? E não havia a visão de lucro. A visão de lucro ela vai vir com o capitalismo, ela vai vir com o mercantilismo, depois o capitalismo. Tá? Vai ser depois, vai ser posterior. A partir do século XV começa essa noção de lucro, de riqueza. Tá? E quem emprestava sempre dinheiro para os reis ou para os senhores feudais, para alguma coisa que precisasse, eram os burgueses. Tá? Bom, essa questão da riqueza, só para não sair do assunto aqui, essa questão da riqueza, tá? Uma característica, por exemplo, mas isso eu vou falar depois, né? Essa questão da riqueza, vocês podem ver, por exemplo, que uma catedral, ela era feita não em menos de 100 anos. Qualquer catedral que vocês verem, pode pesquisar no Google, né? Notre Dame, qualquer um, né? Ela é feita em 100, 200, 300 anos. Por quê? Porque o dinheiro acabava. E olha que a Igreja Católica tinha muito dinheiro, muito. Com os dízimos, ela ganhava muito dinheiro. Né? Só que mesmo assim não era tanto dinheiro assim que desse para fazer, sei lá, em 50 anos uma catedral. Não dava. Tá? A gente fazia em muito tempo. Tá? Então isso é outra grande diferença em relação ao capitalismo. Né? Pois, continuando. Que tipo de sociedade nós temos? Estamental. O que é uma sociedade estamental? Ela é dividida em estamentos. Né? Então, essa sociedade eu não mudava o teu nível social. Então, hoje em dia, nós chamamos de classes sociais. Quem dá o nome de classe social são os marxistas. Tá? Eles vão chamar de classe. Então, hoje a gente tem a classe baixa, a classe média, a classe alta, a classe média alta, rico, milionário, bilionário, e assim vai, né? Pelo dinheiro, né? Na época, era pela tua função. E tu não podia sair daquela função. Não tinha como tu sair daquela função. Tá? Então, se tu era camponês, você ia ser camponês a vida inteira, seus filhos iam ser sempre camponeses. Se tu era senhor feudal, sempre ia ser senhor feudal. Só se numa guerra contra outro senhor feudal, tu perdesse as tuas coisas, tu ia acabar morrendo mesmo. Né? Se tu era do clero, sempre ia ser do clero. Se tu era burguês, sempre tu ia ser burguês. E assim ia. Tá? E nós temos essa tal da sociedade trina, que a própria Igreja Católica colocava. Tá? A sociedade trina, ela era, digamos assim, representava, né, o que eles imaginavam, né, a igreja. Né? Ela dizia que tudo que estava no céu tinha que ser igual na terra. Então, como tinha trindade divina, deveria existir a trindade aqui na terra. Então, qual era essa trindade? Era os que oram, que era o clero, os que trabalham, que eram os camponeses sérios, e os que guerreiam. Quem são os que guerreiam? Aí você se pergunta. Ah, os cavaleiros, tá. Quem são os cavaleiros? São os nobres, são os senhores feudais. Porque naquela época eles iam para a guerra. É como hoje em dia, né? O general fica lá bonitinho, lá sentadinho, bonitinho, não vai para a guerra. Não. Naquela época eles guerreavam. E eles arregimentavam todos os seus vassalos, que eram fiéis a ele, para guerrearem junto. Tá? E até mesmo os próprios camponeses às vezes iam guerrear também. Tá? Então era isso que existia. Tá? Essa sociedade trilha. E onde se encaixa o burguês aí? O burguês ele é visto como um bicho estranho. O burguês é visto como algo que não poderia existir nessa sociedade. Por quê? Porque ele trabalhava com dinheiro, algo que era mal visto pela igreja, com lucro, né? E ele não se encaixa na sociedade trina. Ele seria o quarto elemento.
parece tal do filme, o quinto elemento, não, o quarto elemento, dá para fazer um filme, o quarto elemento é o burguês, tá? O que é o burguês? Tá? O que é o burguês? Né? A gente fala, burguesinha, que a fulana é burguesinha, fulana é burguesinho. O que é o burguês? Tá? O burguês é o autônomo, tá? O burguês seria, em palavras mais simples para vocês, é o autônomo, tá? É o que ganha dinheiro por si mesmo. Então, era o carpinteiro, era o comerciante, era o banqueiro, era o tecelão, era o médico. Alguns professores eram considerados burguesia, porque eles eram itinerantes, né? Mas muitos trabalhavam, né? Eram eclesiásticos, mas que eram itinerantes, né? Ganhavam dinheiro para isso, tá? Eram burgueses. Então, esse era o burguês, tá? E temos a figura do guerreiro, como eu falei para vocês, que era um nobre. E aí o que acontecia? E haviam guerreiros que não necessariamente seriam nobres, né? Eles trabalhavam para outro nobre, eram mercenários. Eles trabalhavam para um nobre, ganhavam coisas, ganhavam terras e guerreavam o que pagasse mais para eles. Eles faziam uma guerra contra e pronto. Era isso que eles faziam, tá? Esses eram os guerreiros. E por que eu falo de real e ideal? Porque está isso colocado no slide, né? Porque quando nós pensamos no guerreiro, cavaleiro, né, e aliás, quando nós falamos, nós temos até hoje em dia nossa linguagem, né, olha só como vem isso da Idade Média, quando dizemos assim, coração nobre a pessoa tem. O que é o coração nobre? Quando nós falamos que alguém tem coração nobre, é o quê? É uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que vê o bem dos outros, né? E esse é o coração nobre, né, quando a gente fala, né? E uma pessoa, um cavaleiro, né, nós mulheres, hoje em dia a gente não fala tanto, mas o que era, né? É aquele homem que é o gentleman, né? Aquele homem que é honrado, aquele homem que é simpático, que é gentil, tá? Então, o que acontecia? Né? O guerreiro não era nada disso idealizado que nós temos, que está nos contos de fada, né? Que é aquele príncipe lá, que é todo educado, querido, amoroso, gentil, defensor dos órfãos e viúvas. A Igreja Católica dizia que eles tinham que ser isso. Mas não era nada disso. Eram pessoas, como qualquer uma, alguns melhores, outros piores, que faziam de tudo, tá? E conseguiam dinheiro e guerreavam e tudo mais. Bom, outra questão, não existia exército regular, óbvio, né? Porque se a questão era regimentar todos os senhores feudais que haviam na volta para guerrear contra outro senhor feudal, né? E depois, no futuro, quando se fala de estados nacionais, o rei juntar o máximo de senhores feudais que tinha e com o dinheiro da burguesia guerrear contra outros, né? Para conseguir fazer os países, isso é no futuro, tá? Não existiam exércitos regulares, isso aí é coisa do Estado Nacional. Quando existe Estado Nacional, ou seja, país, é que vai ter o exército regular. Não existia exército regular. E a questão da igreja, o poder da igreja era gigantesco, né? Ela tinha toda a hegemonia cultural, religiosa, econômica e política da época, tá? Então, como eu falei para vocês, primeiro, a identidade das pessoas era ser cristã, não era outra identidade. A questão cultural, só ela detinha conhecimento. Todos os livros, pergaminhos estavam nos claustros, tá? Ou seja, nos monastérios, né? Ninguém podia ter acesso a eles, somente o clero e alguns, né? Eu até indico para vocês, quem quiser olhar o filme O Nome da Rosa, é excelente. Ele mostra esse poder que a igreja tinha sobre o conhecimento, muito bem mostrado, tá? O Nome da Rosa se chama, um filme antigo. Talvez vocês se enjoem agora de olhar, mas, sei lá, mais velho, olhem ele que vocês vão gostar. Então, é isso, tá? Opa, ai, caiu meu copo de água. Ai, beleza. Bom, então aqui uma catedral, para mostrar para vocês, né, que tinha a questão do direito, né? O direito é baseado no costume, como eu falei para vocês, né? Quando se fazia a questão do senhor feudal, quando se fazia que se dava terra, né, que o rei dava terra para o senhor feudal, para o seu vassalo, ou um sucedendo para outro vassalo, né? O que valia? Não existia um documento que se escrevia, não existia documento de propriedade, como hoje em dia tem. A gente vai lá no cartório e assina, né? Isso aqui é meu, para e deu. Não, né? Era a palavra que contava. A honra era a tua palavra, era tu manter a palavra. Isso era o que contava. E o direito era o costume, não existia um direito escrito. Existia o quê? Era o costume, ou seja, uma coisa para tal crime, tal punição. Por quê? Porque sim, porque sempre foi assim e pronto. Não tem outra explicação. É porque deu. Isso era a Idade Média, tá? Então, a questão do costume.
E hoje em dia, como é, né, que eu coloco ali nesse slide, ou seja, é o que hoje, né? Hoje em dia é tudo escrito, né? Nós temos a Constituição, que serve para reger, né, está acima do governador, né? Nessa época, esqueça, não existia Constituição nenhuma, tá? Constituição só depois da Revolução Francesa, tá? Não existia, o rei fazia o que queria, todo mundo fazia o que queria, o senhor feudal fazia o que bem entendia, ele tinha tanto poder que, inclusive, podia ficar a primeira noite, quando o camponês casava, a primeira noite da mulher poderia ser com o senhor feudal, o abuso de poder que tinha, né? Mas existia isso, tá? Então é isso, certo? O direito era falado, né? Não tinha nada escrito, certo? Bom, aí já terminando, para não ficar muito grande, aqui são aqui os vitrais, olha que bonito aqui o vitral, ó, bonito assim, tinha, né? Aqui nós já vimos que as justas, que é o esporte dos nobres, já devem ter visto em alguns filmes que eles faziam isso, que são de madeira, né? Geralmente isso aqui é de madeira, né? Aqui, e ele primeiro a ser derrubado do cavalo vencia, né? Derrubado do cavalo perdia, né? Quem derrubava é que vencia. E outro esporte popular era a questão da caça, né? Quem já viu The Crown vai ver que a rainha, até hoje, né, ela gostava de caçar, né? Hoje não porque ela tá velhinha, né? Mas a rainha Elizabeth gostava de caçar, né? Por quê? Porque é um esporte nobre, é esporte da nobreza. Então ela gostava de caçar, né? Só a nobreza podia caçar. Nem que os camponeses estivessem passando fome, eles não podiam caçar. Óbvio que eles caçavam escondido, porque a fome era muito grande na Idade Média. Tá? Isso é um assunto que eu vou falar depois, não vou falar ainda. Agora, né? Deixa eu ver aqui, tá. Ligação essa. Bom, aqui são aqui uma figura dos camponeses, uma miniatura da época, tá? Uma miniatura medieval, tá? Da época, mostrando os camponeses, tá? Bom, aqui, isso aqui eu vou dar depois, universidades, isso aqui tudo eu vou dar depois, tá? As cidades, né, ó, todas amuralhadas, né? Existiam muitas guerras, como eu falei para vocês, o tempo inteiro, um senhor feudal contra outro, né? O rei, que era pequeno, mas era um rei, contra outros senhores feudais, e assim ia por diante. Toledo, que é um exemplo de cidade medieval, isso aqui na Espanha, tá? Tudo de pedra, algumas eram de madeira, tá? Bom, cidade eu vou falar em outra aula para não ficar muito grande, tá? Eu só vou falar agora para terminar dos comércios e das ildas e a questão da moeda e tudo mais. Primeiro, a moeda, ela não tinha um valor, tá? A moeda era só a questão do metal mesmo, se ela era de ouro, se ela era de prata, se ela era de cobre, isso é o que valia. E o tamanho e o peso da moeda, era isso que valia. Não é como hoje em dia nós temos um númerozinho ali, todas são feitas do mesmo material, e temos o número que diz o valor da moeda. Na época, não. Na época, era o peso mesmo do metal e o tipo de metal utilizado. E o comércio? O comércio era só visto como meio de quê? Meio de sobrevivência e não fim de enriquecer, tá? E era muito movimentada. Quem é que fazia esse comércio? Primeiro havia os comerciantes das cidades e depois nós temos a figura do mercador, que eu não falei, que esse era visto mais fora da sociedade ainda, né? Na verdade, ele era um burguês, porque ele era autônomo, né? O que ele fazia? Ele viajava, às vezes até o Oriente, para procurar produtos exóticos, como seda, especiarias, né? Que são essas especiarias, né? Coisas que nós, condimentos que usamos hoje em dia, né? Para comida, né? Cravo da Índia, canela, curry, assim vai, né? Curry, né? E assim vai, né? Seda, porcelanas, né? O mais famoso de todos foi o Marco Polo, tá? O italiano Marco Polo. Foi o mais famoso de todos. Né? Mas tinha de tudo quanto era nacionalidade. Eles andavam a Europa inteira para comercializar os seus produtos, para levar de um lugar ao outro. Aí eles vão ajudar muito também na troca de informações culturais também, porque vão conhecer muita coisa e vão passar adiante. Tá? Então, essa é a figura do mercador. Né? E existiam as guildas e os grêmios. O que é apresentar os de guildas e grêmios? Né? Pois, outra característica bem diferente de hoje em dia no capitalismo. No capitalismo, temos o quê? A liberdade de mercado. Ou seja, eu posso abrir o comércio que eu quiser, independente de qualquer outro, né? Eu não posso ter algo que barre a concorrência, né? A concorrência tem que ser livre, né? E a produção tem que ser livre. Isso é no capitalismo hoje. Né? Isso é o liberalismo, o capitalismo. Né? Liberalismo que é a base do capitalismo. Tá? Na Idade Média, isso não existia. Concorrência não existia. Tá? O que existia era o quê? Eram chamadas guildas ou grêmios, que é a mesma coisa, dependendo da parte da Europa, chamando de um jeito ou de outro. O que era? Tá?
era a junção, é como se fosse um sindicato hoje em dia, mas não é bem isso, tá? É a junção dos produtores de alguma coisa, tá? Na qual eles vão, por exemplo, se juntam os que fazem sapatos, tá? Então eles vão estabelecer o tamanho do sapato, a cor do sapato, o tipo de sapato, o preço do sapato, e em toda a cidade vai ser assim, não vai ser diferente, tá? Isso é guia da igreja, tá? Isso vai durar muitos anos, né? E vai acabar com o capitalismo, isso acaba, tá certo? Vai durar. Bom, vou terminando por aqui para não ficar pesado para vocês. Nas outras aulas eu vou mandar mais a questão cultural e tudo mais, né? Até aqui aparecer minha imagem de novo. Só minimizar aqui. E eu aparecer de novo aqui. Deixa eu ver, cadê eu? Aqui a minha imagem novamente, tá? Não vou parar de compartilhar. Então é isso, gente, tá? Eu dei bem pouco, como eu disse para vocês, isso é curto, para não cansar vocês, tá? Na próxima aula, eu vou dar mais a parte cultural, mais coisas da sociedade, algumas coisas da cidade, tá? Para dividir, certo? Então, mas isso que tem que ficar o básico dessa aula. O que tem que ficar de básico é o poder extremamente pulverizado, os feudos, o rei quase não tinha poder, a igreja toda poderosa, o lucro não visto como fim, ou seja, o lucro era feio, lucrar, tá? Outra coisa importante é a questão de não tinha liberdade de produção, liberdade comercial, nem de produção, né? Tudo era guiado pelas guildas e pelos grêmios, tá? A sociedade estamental, se tu não saía da tua classe social, como se fosse, tá? Tu tinha o estamento, né? E a tua função na sociedade, tá? E é isso, certo? E trabalhar era uma coisa feia, era uma coisa só, não era feia, mas era uma coisa que era só para os camponeses, né? Para os outros não, né? Ninguém gostava. Tá bom? Bom, o que, que eu vou pedir disso agora? Depois no mundo eu vou deixar direitinho. Só vou pedir algo pequeno, curto de vocês, que é o que eu dei mais ou menos agora para vocês. Eu vou mandar slide, né? Que é comparar a Idade Média aos dias de hoje. Só dessa aula aqui que a gente viu. O que, que era diferente, né? Da Idade Média aos dias de hoje. E tem coisas que continuam. Isso nós vimos lá na primeira aula, Introdução à História, né? Que, por exemplo, muitas superstições vêm lá da Idade Média, né? E coisas são inventadas, aí então vocês podem botar, né? Que vem da Idade Média, tá bom? Então tá, um abração, fiquem bem e vou terminar minha gravação por aqui. Espero que tenha ficado bem.